Olá, gente linda! Eu me chamo Keila Leão, sou sua professora do amor e hoje eu estou aqui sobre fazendo o quadro Momentos Terapêuticos. E no momento terapêutico de hoje, nós vamos falar sobre 6 ocasiões para ficar em silêncio a todo custo. Isso mesmo. Tem problemas que a gente só entra porque não ficou em silêncio. Tem dificuldades que a gente só passa porque não se calou. E tem problema que só aumenta e traz mais dificuldade para a nossa vida porque a gente não soube se calar na hora certa. Então, em primeiro lugar, número 1 das ocasiões para ficar em silêncio é fique em silêncio quando sentir raiva. Isso mesmo, você pode extravasar sua raiva de várias outras formas, mas na hora que você estiver em uma discussão e dialogando com alguém, fique em silêncio. Eu vou estar gravando um outro vídeo para explicar para vocês como colocar a raiva para fora. Porém, fique em silêncio no calor da raiva. Segunda ocasião que você deve ficar em silêncio é se você não conhecer a história completa. Uma pessoa chegou para te contar parte de uma história, ela está te narrando, mas você não tem todo o quadro do problema. Fique em silêncio. Você pode falar errado, se envolver num problema, pegar o problema do outro e se envolver numa fofoca, numa dificuldade, numa confusão. Então, quando alguém vier desabafar com você sobre um problema onde você não viu toda a situação, cale-se. Tá? Quando eu faço terapia familiar, eu nunca aconselho a esposa sem ouvir o marido e os filhos. Então eu preciso ouvir toda a situação, construir o quadro para poder ter uma visão real da situação. Não dá para ter uma visão apenas ouvindo um único lado. Então fique em silêncio quando você não conhece toda a história. Apenas ouça e se você quiser ser empático com a pessoa, reforce o que ela está sentindo. Você sentiu raiva, né, nessa situação. Ah, você ficou indignado, não é isso? Aí ela assim, mas qual a sua situação? Aí se ela pedir sua opinião, você vai dizer, eu gostaria de não dizer minha opinião, eu quero só lhe ouvir. Porque você não sabe da situação inteira. Sacou a visão? Terceira ocasião em que você deve ficar em silêncio é se suas palavras só forem para destruir uma amizade. Se você for abrir sua boca para falar algo que vai destruir uma amizade, melhor você ficar calado. Não destrua a amizade. Fique calado. A quarta ocasião em que você deve permanecer em silêncio é se suas palavras forem ofender a outra pessoa. Se você não conseguir falar nada que não vai machucar e ofender, cale-se. Cale-se. Fique calado, fique em silêncio. Espere você estar senhor e senhora de si para poder falar, sem ser movido pela ira, pela raiva e pela mágoa. Dê tempo para poder ver toda a situação para só então falar. Uma outra situação, a quinta ocasião em que você deve ficar calado a todo custo, é se o seu silêncio pode salvar laços afetivos, o bem-querer entre pessoas. Então fique em silêncio, tá? Então se o seu silêncio pode salvar laços, permaneça em silêncio. Sexta ocasião em que você deve preservar o silêncio é se não conseguir falar sem gritar. Se você for falar gritando, falando alto, esbravejando, cale-se. Melhor estar em silêncio do que sair ferindo gratuitamente e perdendo o amor da outra pessoa. Então, cale-se, resolve-se por dentro e depois fale. O único momento em que a gente esbraveja é o momento em que a gente precisa colocar limites e respeito, porque o outro perdeu o respeito por você e você precisa se impor. Fora isso, preserve o silêncio para estar em paz e resolva a situação quando você estiver senhor e senhora de si. Se ligou? Silêncio é sabedoria.
Silêncio é superioridade, é estar acima e não perder a sua sabedoria e a sua paz para se entregar à ignorância, tá? Então, nessas 6 ocasiões, preserve o silêncio, conserve a paz para bem viver. Um beijo da sua terapeuta, da sua professora, e vem comigo ser feliz.